Graça e paz, amados e amadas, nós estamos em Levítico 10 e lembrando, que o livro de Levítico, o nome já lembra o quê? A tribo de Levi, representa o quê? Os levitas, e é um verdadeiro manual sobre as atribuições e responsabilidades dos sacerdotes, porque os sacerdotes vinham o quê? Da tribo de Levi. Então, as orientações quanto ao que deveriam fazer, o que eles deveriam fazer, o que estavam proibidos de fazer, a fim de demonstrarem o zelo do Senhor e honrarem a santidade do Senhor diante do povo. Então, temos aqui o início de uma nova era. Lembra lá no capítulo 9? O capítulo 9 inicia dizendo: o 8º dia, depois de ter passado uma completude, que era 7 dias, iniciou-se um novo dia. E nós temos também isso nos lembrando que a ressurreição do Senhor foi no 8º dia, que também estava introduzindo uma nova era, que era a era da graça. Agora veja o capítulo 9 que nós vimos, como ele termina. Ele termina de uma forma gloriosa, Dizendo que o fogo saiu ali de diante do Senhor, consumiu o holocausto e o povo jubilou. Então, o fogo ali, ele estava representando, demonstrando a aprovação do Senhor referente às ofertas que foram feitas e também aos ofertantes, ao sacerdote. Agora, nós vamos ver o início do capítulo 10 aqui, falando sobre os sacerdotes dos filhos de Arão. E começa muito triste essa parte do Levítico 10, porque vai falar da morte dos 2 filhos de Arão. Então, mas antes, vamos entender um pouquinho melhor quem era Nadab e Abiú, esses filhos de Arão que foram mortos. Vejam, como eu já falei lá no início, eles eram da tribo de Levi. A única tribo de Israel a que Deus escolheu para o quê? Oficializar ali o culto. Então, era uma tribo de líderes espirituais cujos os homens foram consagrados para o Senhor para o serviço do tabernáculo. E posteriormente a gente vai ver no templo, Então, Nadab e Abiú, eles eram da tribo de Levi, eles teriam que ser modelo. A tribo que Deus chamou para ser referência espirituais para os demais, Agora, Nadab também e Abiú, eles eram o quê? Filhos de Arão. Arão era irmão de Moisés, então eles eram sobrinhos de Arão, sobrinhos de Moisés, a quem Deus escolheu o quê? Arão para estar encabeçando ali o sacerdócio de Israel. Então, não os outros, mas a família de Arão foi quem Deus entregou esse primeiro ofício sacerdotal. Então, pensa bem, Nadab e Abiú, ele tinha mais 2 irmãos, Eleazar e Itamar. Eles teriam, por sua vez, o direito de quê? De à frente poder ser o sumo sacerdote. Então, um deles 4 seria o sumo sacerdote. Visto que era o cargo, a gente poderia dizer que era a parte mais elevada que tinha ali para o sacerdote, Então, ou seja, eles eram levitas e sacerdotes. Olha só, Nadab e Abiú eles tinham um futuro promissor pela frente, Era um futuro de estar ali nessa parte de levar o homem a Deus, trazer Deus ao homem. Então, eles eram referência. Eles tinham uma carreira proposta diante deles. Vou fazer um parênteses aqui. Quanto a correr a nossa carreira, a gente tem que ter um propósito. Isso nos dá o quê? Fidelidade. Lá em Hebreus 12, na parte B, diz assim: desembaracemo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, desembaraçar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com o quê? Com perseverança a corrida que nos está proposta. Hoje também nós estamos nessa corrida, Então, que essa história de Nadab e Abiú sirva de alerta para nós. E aqui nós vamos ver que Nadab e Abiú, eles se embaraçaram nessa corrida, Nós vamos ver mais à frente. Agora, pensa bem, Nadab e Abiú, eles estavam lá no Egito, eles participaram ali do sofrimento do Egito e vivenciaram todas aquelas manifestações sublimes do poder de Deus. Lá no Egito, eles viram as pragas, o livramento dos primogênitos,
Eles viram a mão poderosa do Senhor abrindo o mar. E depois eles ali no deserto, eles foram sustentados com maná, com a água. Também eles viram como o Senhor livrou eles da mão dos amalequitas. Então eles já tinham contemplado todas essas maravilhas de Moisés lá no templo, no monte, né? E também quando o Senhor encheu o tabernáculo de glória. Então, olha quantas coisas eles testemunharam da grandeza do Senhor. E além disso, lá em Êxodo 30, nós vemos eles sendo consagrados e instruídos para o trabalho que eles iam ter. Então, isso que demonstra que houve um tempo de preparação, de instrução, antes que eles começassem efetivamente o trabalho sacerdotal. Então, por que eu quis dar esse pano de fundo? Porque eles não estavam aqui aleatoriamente. Então, houve um processo para eles chegarem aqui para estarem como sacerdotes, tá? Então, vamos ler agora o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário ou queimador e colocaram incenso dentro e puseram fogo e o apresentaram a Deus. O Senhor como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. Então, olha só, eles pegaram o queimador, e aqui da margem o quê? Que eles pegaram o seu queimador e não aquele incensário que era consagrado do uso do tabernáculo, da margem para a gente pensar isso. Também aqui da margem o quê? Que o incenso que eles deveriam usar no tabernáculo não era aquela receita especial que só poderia ser usado lá. Em Êxodo 30, 37, diz assim que o incenso que farás, segundo a composição desse, não o farás para vós mesmo, santo será para o Senhor. Então, era um incenso separado, feito para o Senhor. Temos também uma indicação clara que o fogo que eles usaram aqui não foi o fogo pego do altar, como o Senhor tinha indicado, né? Nós vemos lá em Levítico 16, 12, 13, que diz assim, ó, nós vamos ainda chegar lá, né? Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro. Então aqui nós vemos que eles não fizeram assim. E diz assim: e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. Então, nós vemos que eles não seguiram a orientação do Senhor, houve desobediência ao servir o Senhor. E o que nós temos no versículo 2? Dizendo que partiu de diante do Senhor um fogo que os aniquilou e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Então, aqui nós vemos o fogo agora consumindo quem? O ofertante, aquele que estava servindo. E fogo estranho aqui, nós podemos até pensar, mas vamos pensar, eles estavam servindo o Senhor de forma leviana, né? Eles não serviram o Senhor com temor e agiram de forma irresponsável e receberam o julgamento de Deus. Aí quando a gente vê assim, todas as ofertas que faz sobre a oferta do pecado, do holocausto, a oferta da culpa, a oferta do pecado não intencional, e a gente fala, puxa, mas aqui não houve perdão? Não. Então tem coisas aqui que a gente vai ver que quando é consagrado ao Senhor, nós temos que repensar e pensar. Então, nós vemos aqui que eles ofereceram um fogo estranho. Eles não ofereceram o fogo que era para o fogo vindo de Deus. E o que pode significar o fogo estranho, né? Pode ser a nossa tentativa de querer agradar a Deus com os nossos esforços, nossos planos, e não ver qual é a maneira de Deus. Puxa, a gente tem que tomar maior cuidado quanto a isso, né? Você vê que Nadab e Abiú, eles permitiram talvez que o seu coração fosse tomado de orgulho, da desobediência e acrescentaram ali coisas à adoração. Talvez lhe fosse mais conveniente pegar do jeito que eles pegaram, porque talvez do jeito do Senhor ia dar mais trabalho, né?
que nós possamos atentar firmemente para isso, para ver qual é a vontade de Deus. Olha, eu quero destacar também aqui, já falando um pouquinho do versículo do 8 a 11, essa parte fala sobre a proibição do uso de vinho. Porque depois que Nadab e Abiú foram mortos, que eles retiraram os corpos, aí a Moisés vai falar para Arão sobre o luto deles. Vai logo em seguida falar o quê? Sobre a proibição do uso de vinhos nesse capítulo. Interessante vir nesse capítulo. Isso dá margem para a gente pensar que pode ser até que eles estavam embriagados. Aqui diz assim: depois o Senhor falou a Arão. Não falou, não foi Moisés, foi o Senhor falou a Arão e orientou: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos, contigo não bebais vinhos nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, porque ali estavam, o serviço deles é separar o sagrado e o profano, o impuro e o impuro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. Então, o que nós vemos aqui? O Senhor dando uma orientação a Arão sobre a bebida. Então, isso dá uma margem que o que? Provavelmente, Nadab e Abiú, eles estavam o que? Fora de si. Eles não estavam sóbrios quando fizeram isso. Tá? Agora, vamos ver a partir do versículo... Deixa eu voltar aqui no versículo 3, olha, para a gente terminar essa parte. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade. Diante de todo o povo demonstro a minha glória. E a Arão, o que ele fez? Guardou em silêncio, ele ficou quieto, ele ouviu. Então, agora Moisés aqui vai convocar Misael e Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, para ordenar o quê? Para tirar os corpos de Nadab e Abiú. E eles tiraram os corpos puxando pela túnica. É interessante que aqui mostra que, quando a gente fala que o fogo saiu e consumiu, a gente acredita que queima tudo, cabelo, roupa, mas aqui, de certa forma, a roupa não. A roupa ali era o quê? Uma roupa que tinha feito para consagração ao Senhor também, né? E interessante que Moisés aqui vai dar uma regra de luto para eles. E o que Moisés fala a partir do versículo 6 a Arão e seus filhos? Porque ficaram o filho Eleazar e Itamar, né? Ele falou para não desgrenhar os vossos cabelos e não rasguei as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais. Porque o que nós temos aqui era o povo de Israel, eles tinham uma manifestação quando eles estavam passando por uma dor muito forte, o que? De desgrenhar os cabelos, rasgar as vestes, muitas vezes colocar cinza sobre a cabeça. Quando eles tinham muita dor, eles faziam essa manifestação. E Moisés diz que os outros membros do acampamento poderiam fazer isso, mas eles não poderiam fazer, senão eles poderiam o quê? Morrer. Então aqui a gente percebe assim a responsabilidade que tem o sacerdote, né? Tal atitude poderia mostrar para o povo que eles não estavam, que eles estavam desafiando ou não concordando com aquilo que o Senhor fez. Então, eles deveriam não manifestar a sua dor pública. E o Senhor, veja só, muitas vezes a gente está falando de morte aqui, está falando do sacerdote não demonstrar a sua dor pública, tá? Então, alguns podem inferir que o Senhor foi cruel. Lembra, eu expus tudo quem era Nadab e Abiú. E eles estavam no serviço consagrado ao Senhor, tinham sido consagrados. E eu quero lembrar para vocês que em Ezequiel 18:32 diz assim: porquanto, o Senhor diz, porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja,
afirma o Senhor. E ele ainda termina o versículo dizendo assim: convertei-vos, pois, e viveis. Então, para a gente se converter, converter é fazer o quê? Uma conversão, uma manobra daquele caminho que nós estamos indo para que a gente possa viver, né? Então, não deve ter sido fácil para Arão perder os seus 2 filhos de uma vez. Como também, pensa bem, gente, não foi fácil Deus ver o seu filho morrer na cruz. Deus vê seu filho morrer na cruz por nós. Deus entende muito bem essas dores, por isso que Ele pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Que coisa gloriosa, o Senhor entende as nossas dores. E a partir do versículo 12, nós vemos o que? A parte da oferta, Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes: tomai a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei sem fermento. Comei-la no lugar santo, e parte estabelecida para ti e para teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, pois isso lhe foi ordenado. Então também eles teriam uma parte da oferta queimada, que era a parte ali do bode que era oferecido sobre o pecado do povo. E o que nós vamos ver aqui a partir do versículo 16? Que nós vamos ver que Moisés diz assim, no versículo 16: depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, se irritou contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou eles: por que não comeste a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedido para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor. Então aqui ele vai decorrer o quê? Que eles não fizeram como era o mandamento, como era a ordenança do Senhor. Por que Moisés será que reagiu assim, né? Porque as leis do Senhor, porque as leis que o Senhor dera a Moisés especificavam que o sacerdote, a hora que ele tinha que oferecer essa oferta, ele teria que comer parte dela lá no pátio, né? E assim eles não fizeram. E pelo visto, depois desse evento trágico, desse dia, Moisés achou necessário dar uma verificada em todo o trabalho para ver se estava sendo feito conforme o mandamento do Senhor. E aí ele constatou o quê? Que a oferta do pecado tinha sido queimado, e Moisés ficou bravo com Eleazar e Itamar por não terem comido, né, conforme manda a ordenança. E Arão aí se posicionou. Lembra que quando Nadab e Abiú foram mortos, Arão guardou em silêncio. Aqui nós vamos ver Arão respondendo a Moisés, ele se posicionou. Provavelmente os filhos não fizeram desse jeito pela aprovação de Arão. E ele diz assim, por causa da morte dos irmãos, né? Arão talvez, tá? Vamos aqui, nós estamos inferindo, tá? Arão talvez tenha se perguntado se eles poderiam, em sã consciência, naquele dia, comer da oferta. Poderia estar se questionando se realmente era considerado digno de cumprir a missão sacerdotal, de ser mediador entre o povo e Deus. Porque ali, olha, no dia que está iniciando o ministério sacerdotal, já acontece esse problema. Então ele deveria, além de estar triste pela perda dos filhos, ele já deveria estar se questionando quanto se era realmente digno ele estar ali, né? Mas isso quer mostrar mais uma vez que quem é digno é o Senhor, né? Assim, talvez ele achasse que se comesse a oferta não agradaria ao Senhor, mesmo sabendo que ele não era diretamente responsável pelo erro de Nadab e Abiú. E aqui que a gente vê que parece que Moisés aprovou a resposta de Arão, pois o texto conclui, né, dizendo, aqui em Levítico 10, 20, pois Moisés ouviu sua explicação e pareceu-lhe razoável. Então, parece que o que? Ele entendeu o que Arão estava falando. E como Moisés aqui está representando Deus, nós cremos que também Deus aqui entendeu e considerou isso. Esse capítulo nos leva a bastante reflexão, né?
nos leva a ver que, como as coisas de Deus, nós temos que ter temor, prudência e conhecer e obedecer, ter zelo pelas coisas do Senhor e fazer as coisas do Senhor segundo a vontade dEle. Que o Senhor guarde o nosso coração todos os dias para aprendermos qual é a vontade dEle, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.